fisioterapeuta, formada há 23 anos de fisioterapia e especializada em dermatofuncional. Desde 2017, venho trilhando o caminho aí de terapeuta, fazendo cursos, adquirindo ferramentas para ajudar você a escolher um caminho de vida mais saudável, ok? E vamos trilhar aí hoje conversando um pouquinho sobre este livro, A Ditadura da Beleza, escrita por Augusto Cury. Gente, gosto muito do Augusto Cury, ele é um autor muito conhecido, né? E esse livro, ele é interessantíssimo, eu tenho ele há tanto tempo e depois agora começando a ler ele com outro olhar, como me tocou diferente esse livro. Eu falei, não, eu vou compartilhar esse livro com os ouvintes, com os seguidores, porque é muito legal, é muito interessante as histórias que o Augusto Cury traz, porque ele traz histórias de vivências dele. Ele não lógico que não coloca nome real nem nada, mas as histórias em si, o moral, o teor das histórias são histórias reais, de pessoas reais. E eu acho interessante por quê? Porque nós vamos ouvir aqui, algumas coisas eu vou falar, outras coisas eu vou ler, algumas partes, da visão do psiquiatra, o que ele passa para a pessoa, né? E a visão do psiquiatra aqui, que é um estudioso da filosofia, um estudioso da psicologia. Então não é só uma visão externa dessa pessoa, é uma visão emocional, é uma visão interna dessa pessoa. Então eu acho muito legal, muito interessante, e de repente essa história pode tocar o seu coração. Pode inclusive estar narrando a sua história. E você pode ver que você não está sozinho nessa jornada. Existem pessoas passando dificuldades como você, procurando ajuda, procurando profissionais e encontrando esses profissionais e conseguindo dar a volta por cima. Então, cada dia eu vou compartilhando um pouquinho da história, são histórias longas, tá? E para não ficar uma live comprida, porque eu não quero, não é meu objetivo ser cansativo aqui, e esse horário também eu escolho para ser mais acessível para todo mundo, mas é um horário mais tarde, eu sei que eu não vou me alongar aqui, mas vai ser de muita contribuição para todos nós, para o nosso crescimento. E a história que eu vou trazer hoje é a história de uma jovem chamada Sara, com grandes conflitos com si mesma, conflitos com a sua carreira. Ela é modelo, né? Mas a gente seguindo aqui no estudo aqui dessa história, vocês vão ver que talvez essa carreira não foi escolhida por ela. Ela foi levada a escolher essa carreira, né? E essa menina, essa jovem, essa Sara, está passando por um grande conflito emocional, uma grande turbulência emocional. E tá a sua mãe junto aqui, carregando esse fardo, esse peso, porque para a mãe isso é muito pesado. E a mãe aqui sem saber o que fazer. Então, gente, é história de vida real. Quantas mães estão com filhos e não sabem o que fazer, não sabem como ajudar? Então, eu encontrei aqui uma forma de passar algumas histórias, algumas vivências, algumas formas de ver a vida. E, de repente, você pode se identificar com uma história dessa e você pode ter ali força para enfrentar a sua história, resolver a sua história, resolver os seus conflitos, né? Então, eu vou começar aqui falando da história de Sara, essa modelo que a gente vai ver aqui qual o conflito profundo e emocional que Sara estava vivendo. Então, o começo da história narra aqui o apartamento que Sara morava, que pela descrição do livro, era um apartamento muito grande, muito espaçoso, belíssimo. Eles deviam ter uma condição de vida muito alta, né? Então, tá aqui narrando sobre isso e, de repente, Sara aparece cambaleando na sala, atravessando a sala, caindo, cambaleando e se joga no colo de sua mãe. E a sua mãe, ao vê-la ali caída, né, desesperada, começou a gritar, começou a chamar pelo nome dela e ela não respondia, né? Aí ela de repente tirou lá do fundo um fiozinho de voz e falou para sua mãe: "Mãe, nunca mais perturbarei você." E se joga, né? E se desfalece. Então, olha que como a pessoa que está passando por um conflito deste tamanho, a ponto de não querer estar mais vivendo, ela sempre joga isso para alguém.
Alguém vai pagar essa conta por mim. Eu não vou ficar nisso sozinho. Então, sempre que uma pessoa busca um caminho de tirar a sua vida, ela nada mais quer do que ser ajudada. Ela nada mais está gritando para ser olhada, para ser ajudada, para ser acolhida, para ser amada. E aí a mãe de Sara, desesperada, catou esse telefone, mal conseguia discar para o número do socorro, para ir alguém, né, para ajudá-la, e ligou, né, para a ambulância lá, para o resgate, enfim. E aqueles minutos, enquanto o resgate chegava, pegava a filha dela, e aí o médico, né, que vem junto, auscultou o coração e viu que estava totalmente descompassado, muito baixinho, mas estava batendo. E aí a mãe teve aquela esperança, né? Nossa, então pelo menos não morreu ainda, né? E essa ambulância foi levar essa filha, e esse intervalo dessa mãe chegar no hospital, de fazer algum procedimento com essa filha, aquilo é eterno para uma mãe, né, gente? Nossa, a gente pensa assim, é infinito esse momento, a gente não consegue pensar como é que é isso. Só quem já passou isso consegue realmente descrever e entender o que é passar isso. Né? E Elizabeth, que é a mãe de Sara, junto correndo ali, chegaram no hospital e Sara foi entrar para os primeiros preparativos ali, fazer os procedimentos normais que o hospital faz, né, com a pessoa que chega nesse estado de ter se intoxicado, tomando todos os remédios que ela podia e não podia e tinha ali em frente, faz toda a lavagem estomacal, faz todas as coisas, né, e aí passa, isso era à noite, passa ali momentos de aflição essa mãe. E aí, depois que passou esse primeiro momento, a Sara tinha saído, né, desse primeiro momento ali de perigo ali, e a mãe consegue então dar uma respirada e pensar um pouquinho, aí passa a noite com a sua filha, e no outro dia a Elizabeth procura o psiquiatra, que pelo que eu entendi aqui já era uma pessoa que acompanhava, né, ela. E ela foi por indicação de uma amiga para esse psiquiatra, que foi muito bom para essa amiga, e aí ela foi para também passar, né, pelo atendimento desse psiquiatra. E ela chegou nesse consultório, imagina, gente, muito aflita. Ela chegou nesse consultório que ela não sabia nem onde ela estava fora do seu eixo, fora do seu eu, fora emocionalmente abaladíssima. E aí o psiquiatra pede para ela entrar na sala, aí ela entra toda descompassada, descompensada, chorando, aí o psiquiatra põe ela sentada, dá um copo de água para ela, dá lenços de papel para ela e fica em silêncio esperando ela se ambientalizar, ela se acalmar também, né? E ele entendeu um pouquinho ali o momento que ela precisava. E aí ela realmente, o que ela mais queria ali era acordar de um grande pesadelo, né? De uma angústia muito grande. A realidade que ela estava vivendo naquele momento era algo que não estava dando para ela suportar, né? E aí o psiquiatra, então, percebendo toda aquela aflição daquela mulher, né, ele começou a tentar achar qual que era o motivo pelo qual essa pessoa foi procurá-lo, né, e daí ela começou a contar toda a história que ela tinha passado, né, e aí ela começou: minha filha Sara, de 16 anos, tentou desistir da vida, está internada num hospital e eu estou chocada. Então ela chegou com essa frase pro médico, trêmula, angustiante, abalada, e ela não estava entendendo por que a filha tinha aquele comportamento, por que a filha tinha feito aquilo, né? Então ela falava: eu dei tudo para essa menina, ela foi tratada como uma princesa, nada a satisfaz, ela se traiu e me traiu. E suas palavras então revelavam que ela estava alternando a compaixão e a raiva pela atitude da filha, né? Ela estava numa turbulência de emoções ali que nem ela mesma entendia o que estava acontecendo, né? E para contextualizar um pouquinho aqui, a Elizabeth era separada do pai e eles, pelo que conta aqui, né, a história, o pai, ele era uma
uma pessoa que estava só corpo presente. Ele não se envolvia nas histórias da família, ele não se envolvia emocionalmente com a família. Ele era pouco afetivo, negativista e culpava permanentemente os outros pelos seus erros. Então sempre jogava em alguém os seus fracassos, né? Que é tão mais fácil a gente julgar e culpar alguém para justificar o que nós não demos certo, o que nós não estamos conseguindo realizar, o que nós não conseguimos fazer da nossa vida. E isso vem lá desde Adão e Eva, o homem procurando alguém para culpar, né? Então Elizabeth muitas vezes tinha que acudir o seu marido financeiramente. Ele era super mal administrador do dinheiro, mas ela não se importava com isso. Agora, uma coisa que ela não aceitava e não admitia era a infidelidade. E ela ficou sabendo que seu marido foi infiel, teve um relacionamento e ela se separou do pai. E nesse meio aí, né, nesse ambiente de separação, nesse ambiente de hostilidade, a menina estava ali no meio. E muitas vezes ela ameaçava a mãe falando que ia morar com o pai. Que ela ia morar com o pai, que ela ia lá com o pai, mas ela falava aquilo só para ameaçar. Porque mesmo que ela vivia num campo de guerra com a sua mãe, ela não conseguia ficar longe da mãe, nem a mãe dela. Uma não ficava longe da outra, mas sempre brigando, sempre em conflitos, né? E aí Elizabeth começou a demonstrar que o seu mundo e o mundo de sua filha eram completamente opostos e não se encontravam. E existia um grande paradoxo da sua profissão com o mundo da filha. E daí ela começou a falar sobre ela, sobre o que ela fazia. E ela falava: doutor, eu trabalho com a autoestima das pessoas, eu trabalho com a beleza, eu trabalho com a felicidade, eu faço reportagens sobre isso e a minha filha não quer viver. Aí o psiquiatra começou a perguntar, né? E o que você faz, né? Fala um pouquinho pra mim da sua profissão. Aí ela começou a descrever: eu sou uma gerente, ela era uma grande executiva, né? Sou gerente de uma editora de revista feminina. Então aí Elizabeth começou a descrever como era o trabalho dela. Ela liderava essa empresa, essa editora era em Nova York e ela escrevia para público feminino. Ela organizava pautas, matérias, estabelecia linha editorial de reportagens, coordenava jornalistas, fotógrafos, profissionais, enfim. Ela sempre estava ali destacada no seu setor, na sua empresa, muito renomada no que ela fazia, né? E ali sempre muito bem remunerada por isso. E ela vivia nesse mundo, né? Nesse mundo de glamour, nesse mundo aí da moda, nesse mundo do corpo, nesse mundo da fábrica, né, corporal. Ela fazia reportagens sobre isso, né? Sobre essa fábrica, né, do corpo. E ela estava em conflito com isso, e a filha nesse estado não querendo nem viver e não sendo feliz, porque a pessoa que está tirando a vida significa que ela não está feliz ali no que ela está fazendo, né? E ela falava indignada pro médico: como que alguém que foi tão amada, que teve todos os brinquedos, que não passou por perdas, privações, uma menina sociável que frequentou festas e se destacou como aluna na escola, pode detestar de si mesma, né? Pode detestar a vida. Eu não compreendo essas reações de Sara, ela falava para o psiquiatra, indignada e chorando e se sentindo muito sozinha nessa situação. E ela não admitia que a sua filha estava emocionalmente doente. Aliás, ela não via a sua filha assim, ela não percebia isso, né? E aí, para sua mãe, né, para Elizabeth, a carreira de Sara ia coroar todo o seu sucesso na carreira como repórter de uma grande revista feminina que fala do corpo, da moda, né? Então ela queria se coroar na filha. E quantos pais tentam se coroar nos filhos,
Tantos pais querem que os filhos façam aquilo que ele não conseguiu fazer. Quantos pais colocam tanta expectativa nos filhos? E será que ele mesmo teve essa expectativa? Será que ele mesmo superou as expectativas dos pais dele? Ou será que ele está querendo refazer uma frustração que ele deu para os pais? Então é muito importante a gente olhar para esse lado nosso de pais, né? Se nós estamos dando liberdade para os nossos filhos serem quem eles são, ou se nós estamos querendo moldá-los, ou estamos querendo torná-los o que nós gostaríamos de ter sido. Quando a gente faz uma pessoa ser aquilo que ela não nasceu para ser, aquilo que ela não é, a gente cria esse tipo de pessoa aqui, emocionalmente destruída. E vai chegar um ponto da vida que não vai mais fazer sentido para ela viver. E não fazendo sentido para ela viver, ou ela entra numa depressão profunda, ou ela procura tirar sua própria vida, ou ela se destrói nas drogas, ou em algum veículo que a tire dessa realidade, né? Bebida, enfim, ou convulsões, desmaios, alguma coisa essa pessoa vai desenvolver. Algum mecanismo esse corpo vai ter que desenvolver para que essa pessoa consiga sobreviver a essa vida que ela não quer e que ela não escolheu para ela. E Elizabeth ficava assim, encabulada, porque quando Sara estava com as amigas, ela era extrovertida, ela ria, ela conversava. Então Sara era uma outra pessoa. E aí Elizabeth pensava, será que ela tem esses comportamentos comigo para que eu fique vivendo em volta dela, vivendo por ela e para ela e não faça as minhas coisas? Ela começava a duvidar do conflito emocional que Sara vivia. E de repente até poderia ser, no caso aqui não foi porque ela realmente tentou tirar a vida, mas de repente os filhos estão causando algumas patologias para serem olhados pelos pais. Isso pode acontecer. Mas nem por isso nós pais devemos negligenciar esse comportamento e achar que isso é só uma manha, isso é só uma birra, isso é só para me afetar, isso é só para me ameaçar. Para que será que os nossos filhos estão precisando ter essas atitudes para ter o nosso olhar, para ter o nosso tempo, para ter a nossa compreensão, para ter um momentinho de conversa conosco? Então, todos os comportamentos e atitudes dos nossos filhos são para nos guiar naquilo que estamos fazendo em relação a eles. Não julgando de certo e errado, mas julgando de resultados positivos e resultados negativos, né? Um resultado desse aqui eu considero, no meu ponto de vista, negativo, né? Então, mesmo que na escola ela vai tudo bem, ela tem amizade com as amigas, mas ela está em grande conflito, porque comigo não está legal, comigo não está bem, né? E é aqui que aconteceu com Sara e Elizabeth, né? Ela percebia que não estava bem, mas ela não queria aceitar isso, né? E aí o doutor perguntou assim para Elizabeth: você consegue penetrar o mundo da sua filha? Uma penetra o mundo da outra? Uma conhece a outra? E aí a Elizabeth, como toda mãe que quer justificar suas atitudes e atitudes dos seus filhos, virou para o médico e disse: minha filha é impenetrável. E com isso ela começou a discorrer. Sempre que eu vou falar com a Sara, ela sempre me breca, me para no meio do assunto falando que ela já sabe. Ela não deixa nem eu terminar a frase e diz que ela já sabe. E assim eu não consigo impactar a Sara, eu não consigo orientar a Sara, porque tudo ela já sabe e tudo ela não quer, o que ela não sabe ela não quer saber também. Então fica difícil a minha relação com ela nessa situação. E ela fala que eu sou chata, que eu sou uma intrusa, que eu invado a privacidade dela. Então, para eu não ser essa pessoa, eu evito entrar no mundo dela e falar sobre as coisas dela. E aí ela falou pro médico: parece que ela tem prazer em me agredir. E daí eu acho muito interessante o que ele fala. Nenhuma personalidade é impenetrável. Depende da chave que você usa.
Ele falando para ela, gente, isso aqui é incrível, né? Olha isso. Então, às vezes, a gente não consegue estar abordando corretamente uma pessoa, o filho, o marido, ou quem é que seja, até um funcionário, até qualquer coisa. Mas porque nós não estamos usando as chaves corretas para fazer isso. E aí ela continua falando para o médico, é fácil você falar de uma pessoa que você não conhece. Se você vivesse com a Sara, você ia ver que eu tenho razão. Gente, não é a gente falando isso? Você não conhece meu filho. Você não conhece minha filha. Somos nós, gente. Eu achei isso aqui incrível. Eu falo, isso aqui é vida real. Porque a pessoa quer sempre estar justificando, não, você não conhece, e a outra pessoa tentando, né, falar e dar mecanismos e dar saídas, e a pessoa tá ali, não, mas você não conhece minha filha, né, fácil falar, né? Se você conhecesse minha filha, você não suportaria a agressividade dela, você não sabe o que ela fala pra mim, as coisas que eu tenho que ouvir. Aí já entra pra vitimia, né? Já nossa, é maravilhoso isso aí, né, gente? É tudo assim, né? E aí ela continua, né, falando disso pro médico, falando, né, de Sara e tal, né? E aí o médico percebeu que elas tinham proximidades físicas, mas que uma não tinha nenhum conhecimento da outra, né? Não sabiam de sonhos, né? Não sabiam dos ideais, não sabiam dos desejos, não conversavam sobre isso, né? E aí o médico falou assim para ela, essa frase eu achei demais. Por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. E essas palavras deixaram a Elizabeth chocada. Ela não conseguia entender, né, o comportamento da filha, mas ela ainda mesmo assim, ele entendia que realmente se Sara estava ferindo é porque ela estava ferida, né? E ela nunca tinha pensado nisso. E ela começou a contar para o médico, nossa, eu já entrevistei tantas celebridades, eu já falei, já conversei com tanta gente sobre emoção, sobre se aceitar, sobre autoestima, e nunca fiz perguntas para minha filha em relação a isso, do que ela gosta de fazer, do que ela quer ser, de seus sonhos, das suas vontades, do seu dia. E aí ela começou a ficar assim, prestando atenção no que ela estava falando e na frase, né, que o médico falou para ela. Aí ela falou, mas doutor, qual que é o trauma que ela tem? O que faltou a ela? Onde eu e o pai dela erramos? E ela perguntou isso perturbada, porque realmente ela não estava entendendo, ela não estava compreendendo aquelas atitudes. Ela queria que o médico desse uma resposta para ela, mas na verdade a resposta está dentro da gente, né? O médico, o terapeuta, ele vai só auxiliar você a encontrar a resposta, auxiliar aonde você vai pôr a chavinha, aonde você vai virar a chavinha ali, né? E muitos pais se esforçam para dar o mundo a seus filhos, né? Isso é muito natural, mas esquecem de dar a si mesmos. Então dá presentes, compram roupas, pagam as escolas mais caras, mas quanto tempo da vida, do dia, do momento, da semana, do mês, para contar suas histórias? E, gente, não é só histórias de conquista que a gente tem que contar para os nossos filhos. Nós temos que contar também as nossas histórias de fracassos que depois revertemos e de fracassos que não teve como reverter, que nós só tiramos conhecimento, experiência, ensinamento e não teve mais o que fazer com aquilo. Isso dá armas, dá ferramentas, dá recursos para os nossos filhos viverem a vida. Sabe por quê? Se os nossos filhos só ouvirem falar das nossas virtudes, conquistas, sucessos, às vezes até popularidade, o primeiro momento em que ele se deparar com algo diferente disso na vida dele, ele já vai se enfiar num abismo profundo. Por quê? Ele já vai se culpar de não ser como o pai, de não ser como a mãe e de não dar aos pais
o orgulho que eles esperam. Entende? Então é muito importante saber os sonhos que eles têm, conversar sobre isso também, conversar sobre as possibilidades do sim, as possibilidades do não, as possibilidades de dar certo e que ele pode dar certo sim, e ele tem todos os recursos para isso, mas que também pode dar errado e nada é errado. Tudo é conquistas e ensinamentos, em aprendizados e experiência. Por quê? Porque se hoje você pode dar conselho a alguém, é porque você já viveu isso. Se hoje você pode falar para alguém, falar assim, olha, eu fiz, mas para mim não funcionou. Por isso, por isso e por isso. Cada um tem sua vida, sua experiência, sua bagagem. Então pode ser diferente. O que dá certo para mim não dá para o outro e vice-versa. Mas você pode contar da sua experiência. Agora, se tudo deu certo na sua vida, ou se você só contou coisas que deram certo para o seu filho, como ele vai ter recursos para lidar com o que não vai dar certo? E, gente, não vai dar tudo certo na vida. Não existe uma vida que vai dar tudo certo. Não tem como essa pessoa existir, porque essa pessoa não ia sobreviver nesse mundo tudo dando certo. Né? Sem nenhuma frustração? Existe essa possibilidade? Eu não conheço essa possibilidade. E assim, quando os nossos filhos choram, quando nossos filhos estão tristes, muitas vezes é mais fácil falar, larga a mão, para de chorar por isso, coisa besta, larga a mão, esquece isso, vai pra frente. É mais fácil falar. Às vezes até dá certo, é realmente uma besteira, não tem nada a ver, vou parar de chorar e fazer outra coisa. Mas às vezes pra gente é muito pouco. Pra gente é minúsculo, principalmente entre irmãos, que às vezes é coisa besta de briga entre irmãos. E os pais, na hora de dar a razão, dá razão pro errado. Pro errado não, dá razão para aquele que não estava no momento ali fazendo algo que não era positivo. O outro estava fazendo algo que não era positivo, mas o pai não viu, ou o pai não percebeu, ou quem foi reclamar foi o que apanhou, mas tinha batido antes. O pai não para ouvir as duas partes. Ou já chega brigando, batendo no outro, ou já... Então, a injustiça entre irmãos é muito grande. Isso gera conflitos também, tá? Começa a pesar ali na infância. Depois esse adulto vai passar por injustiças nas amizades, esse adulto vai passar por injustiças em sociedade, com namorados, com marido, mulher. Isso é sério, gente. Começa a pesar lá de pequeno. Então, é importante sentar com os filhos, ouvir cada um. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, cada um tem a sua realidade, tá? A realidade tem a que eu vejo, a realidade tem a que você vê e a realidade tem a realidade mesmo. Então, cada um olha para um óculos. É difícil você achar ali o que estava correto e o que não estava. Mas é importante você ouvir as duas partes e perguntar para um e para o outro o que está pensando em relação àquilo ali. E ver como é que você vai agir. Tem hora que a gente não sabe mesmo o que fazer. Entendeu? Então tem hora que a gente tem que ser sincero. Olha, eu não sei o que fazer aqui com vocês. Não sei como arrumar isso aqui. Só sei falar uma coisa. Isso não vai fazer. Isso aqui também você não vai fazer. Tá errado os dois ou não tá errado nenhum. Sei lá como é que você vai agir ali. Porque nem eu sei. Que dirá, vou falar pra você o que fazer. Mas o que eu quero falar aqui? Pra você parar, pensar, sentar e ouvir ambas as partes. Gente, isso na vida. Muitas coisas que a gente pensa e conclui que o outro falou, que o outro fez, pensou e qualquer coisa, não tem nada a ver. A pessoa fez não pensando assim, a pessoa falou não pensando assim. Se algo entrou atravessado, pergunta como é que você disse, eu não entendi. Faça a pessoa repetir. Ah, tá, mas você tá falando isso, você quer dizer isso, isso e isso? E vê se o seu ponto de vista tá igual à pessoa. Vê se a forma de você entender está realmente sendo o que a pessoa está falando. Porque essa comunicação, gente, é importantíssima, tá? Barras de Axis, quando a gente faz a sessão de Axis, a gente bate lá no ponto da comunicação e destrava o ponto da comunicação. Por quê? Porque a comunicação, gente, pra mim, é 90% de todos os problemas. 90%. Um não entendeu, o outro não foi ouvido, um não ouviu, um falou errado, atravessado, o outro... É só confusão, né? Então, assim, é importante você entender exatamente o que aquela pessoa quis te dizer, né? Então, voltando aqui para essas pequenas frustrações de criança que a gente precisa tentar e precisa olhar,
tá? Essa mãe provavelmente era daquelas que achava que era tudo besteira. E aí, olha, com 16 anos, hein, não era nem tão lá, 36, 46, que a gente começa a dar uma despirocada. Não era não, era com 16 que essa menina estava despirocando. Então pensa o quanto essa mãe ficou parada, presa e dedicada ao trabalho e querendo se afirmar e se potencializar na filha. Será que a filha é modelo porque ela queria realmente? Né? Então, seguindo aqui, eu vou ler uma partezinha que eu achei incrível aqui. Pais maravilhosos falham tentando acertar. Não tenha medo de entrar em contato com suas falhas, mas tenha cuidado, pois a culpa destrói ou constrói. Se a dose da culpa for pequena, ela nos estimula a refletir e corrigir a rota. Mas se for intensa essa culpa que a gente desenvolve, carrega, compra do outro, ela bloqueia a inteligência e promove a depressão. Então sempre eu gosto de falar, eu não gosto da palavra culpa, culpado e culpa. Eu gosto da palavra responsável e responsabilidade. Então é responsabilidade dessa mãe o que essa filha está passando. E existem as escolhas que foram feitas por ela, mas 16 anos, gente, 16 anos a maior escolha foi feita aqui pela mãe, pelo pai, pelo ambiente familiar. 16 anos ela não está escolhendo muita coisa ainda não. Tá? E se ela está escolhendo baseada em mãe e pai. Ela não tem formação para ir sozinha e fazendo suas escolhas, certo? Então ela tem a responsabilidade dela? Tem a responsabilidade dela, tem a percepção dela, tem o óculos que ela olha e vê o mundo, mas tem a percepção da mãe, a percepção do pai, a realidade de cada um e a responsabilidade, principalmente, de cada um dos pais, tá? Isso é sério, ok? E aí, vamos seguindo aqui. Elizabeth diz pro médico: eu me sinto incapaz de ajudar Sara. Incapaz. Aí o médico suspira num profundo alívio e fala assim: a melhor coisa para conhecer a caixa de segredos da personalidade de uma pessoa é reconhecer nossa impotência para abri-la e decifrar seus códigos. Deixe de lado o que você pensa que sabe sobre Sara. Olha isso que incrível, gente. Olha isso. Ela se sentia incapaz de abrir o emocional da outra pessoa. E quem disse que ela ia fazer isso? E quem disse que ela ia abrir essa caixa? Que ela tinha que decifrar esses códigos? A própria pessoa vai se sentir na liberdade de fazer isso, de se abrir. E quando você se sente impotente em entrar no emocional do outro, você se torna vulnerável para ouvir o outro, para entender o lado do outro. E você causa no outro essa tranquilidade para essa pessoa também se abrir para você. E falar dos segredos, e falar dos seus temores, dos seus medos. Então, quando a vulnerabilidade entra numa relação, ela é incrível para que você aceite o outro e o outro te aceite. A hora que você está ali na sua grande potência, tentando decifrar o emocional do outro, você não consegue penetrar. Mas quando você entende que você é impotente para isso, que você não precisa fazer isso e você não vai, você se torna vulnerável e você se torna presente ali apenas para ser uma chave para essa pessoa abrir o seu próprio emocional, as suas próprias caixas. Você é só uma chave ali. É só um apoio. Aí ela continua: doutor, entre mim e minha filha existe uma grande montanha. Aí o médico entra, o psiquiatra, e já rebate isso de Elizabeth. Eu acho incrível a visão desse psiquiatra. E você percebe
como tá falando lá, né? E esse psiquiatra é o Augusto Cury, claro, ele deu outro nome aqui no livro, mas ele tá falando dele porque ele tá relatando coisas que ele viveu. E como ele não vê a pessoa só o que a pessoa tá falando e vivendo ali, ele vê lá atrás essa pessoa, ele vê a pessoa psicologicamente, né? Augusto Cury é incrível como ele enxerga o emocional das pessoas. Então ele vai lá no fundo, ele vai lá no âmago das pessoas. E como ele tem esse olhar e essa visão, né? Ele disse para Elizabeth: não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. E eu falei, gente, realmente não é incrível, porque você não tropeça numa montanha. Você só bate na montanha e não consegue passar ela, você não tropeça. Você tropeça em quê? Em pedras, né? Então aí a Elizabeth, né, a mãe de Sara, começou a ficar meio que refletiva, né? Extasiada, reflexiva e extasiada no que o doutor, né, no caso aqui, o Augusto Cury, estava dizendo a ela. Né? E daí ela falou assim para ele, vou finalizar aqui, a gente vai continuar quinta-feira sobre esse assunto, sobre a história de Elizabeth e Sara, como as duas nesse emaranhado de conflitos conseguiram vencer isso, e Sara conseguiu vencer essa não vontade de viver, né? Então ela disse assim: minha filha já disse 4 vezes que me odeia. E aí ela até teve muita tristeza e vergonha quando disse isso, sabe? Pro médico. Aí o médico disse assim pra ela, achei incrível também, gente, olha: o ódio é uma pedra bruta do território da emoção, que pode estar próxima ou infinitamente distante do amor. Dependendo do artesão que a lapida, ela se transforma na experiência mais sublime do amor. Eu já ouvi falar, né? Amor e ódio são as faces opostas da mesma moeda, né? Então ele queria dizer que ela não tinha que se preocupar com esse ódio, que ela não tinha que ter medo desse ódio, porque esse ódio bem lapidado ia virar um grande e infinito amor da relação entre as duas, né? E essa visão multifocal que esse médico tem, né, gente, nossa, é incrível. E ele irrigava o ânimo, né, da Elizabeth, que expandiu a sua visão sobre a vida. Elizabeth teve ali um destravamento ali também nas emoções dela, porque ela também precisava muito ser destravada, né? E Sara, ela não se aceitava, ela não aceitava seu corpo, ela passou por várias cirurgias plásticas que ela não aceitava, mentira, várias não. Ela fez a cirurgia do nariz, que ela não aceitava o seu nariz, mas existia várias partes do corpo dela que ela não se aceitava, né? E aí até ela relata que quando Sara fez a cirurgia do nariz, ela entrou em depressão profunda depois. E por que isso, gente? Por que Sara, aconteceu isso com ela? Ela entrou em uma grande e profunda depressão depois da cirurgia, porque ela achava que a cirurgia plástica ia trazer para ela a autoestima, ia trazer para ela a confiança, a segurança, o controle emocional, o amor das pessoas, a interação das pessoas com ela, a afinidade dela com tudo que ela queria ser, com a carreira que ela queria seguir. E não é isso, né? Não é isso, é só uma correção estética. E o que é essa correção estética para a sua vida, se não só uma correção estética? Se a coisa não for movimentada aqui de dentro, nada adianta fazer o de fora. É claro, gente, que tudo isso é necessário, as cirurgias, os tratamentos, isso está disponível, isso é maravilhoso, e quem tem condições financeiras, porque só não faz quem não tem dinheiro, mas quem tem condições financeiras, se dê a esse prazer de fazer o seu corpo aquilo que te traga mais segurança, mais potência, mais conexão, mais vitalidade, mais tudo. Mas não mais amor próprio, porque esse amor próprio tem que estar dentro de você, né? Não mais entender quem você é, porque quem você é está dentro de você, e não vai ser uma cirurgia, um tratamento que vai trazer isso para dentro de você. Mas quando você está bem consigo mesmo, você está tão bem que você explode, expande e transborda.
Querendo o quê? Querendo dar ao seu corpo essa alegria de ser tratado. E isso é fantástico. Mas você faça isso por você, pra você, por você, pra você. Não para resolver nenhum conflito interno, não para resolver casamento, não para resolver, para estar mais pronto para as outras pessoas. Não para isso. Não para se aparecer, não para se autoafirmar, mas para transbordar o que já está maravilhoso dentro de você, o que já está resolvido dentro de você, certo? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, e nós vamos continuar na quinta-feira sobre essa história. Se você gostou, continue assistindo os outros vídeos, né? E estando aqui também nessa live que a gente traz aí com muita descontração e muita facilidade, alegria e glória. Um grande beijo para você, um ótimo descansar de quinta-feira.